Olá a todas e a todos, bom dia. O meu nome é Carol Lucena, sou professora de redação e eu estou absolutamente encantada em poder participar de um projeto como esse. Eu sou cria de um pré-vestibular social lá atrás, não preciso dizer quando, mas eu me sinto honrada em poder dividir um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses anos com vocês, nesse universo que me encanta demais, que é o universo dos textos. Eu amo trabalhar com textos e eu espero poder contribuir para o processo de aprendizagem de vocês e, quem sabe, ajudar um pouquinho para que vocês estejam aí em breve ocupando as carteiras das universidades do Rio de Janeiro, ou Brasil afora, ou mundo afora, quem sabe, né? Nosso papel é tentar crescer enquanto seres humanos, então vamos trabalhar para isso. Eu vou fechar a minha câmera para não atrapalhar a nossa gravação, a nossa leitura daqui a pouquinho, tá? Mas por enquanto eu só queria organizar aqui como é que vai funcionar essa primeira aula. A gente vai trabalhar a estrutura da redação, a estrutura da dissertação argumentativa. Mas nesse primeiro momento eu não quero ficar teorizando muita coisa com você. Eu quero te mostrar duas estruturas de texto que em tese, em síntese, são muito semelhantes, porque o objetivo das duas é apresentar a opinião, como toda e qualquer dissertação argumentativa, mas na montagem acabam sendo textos um pouquinho diferentes, porque em um existem detalhes que não são cobrados no outro. Em outras palavras, a gente vai ler uma redação com uma estrutura bem típica de Enem, com todos os detalhes que o Enem vai exigir de você, e a gente vai ler outra redação que eu estou colocando aqui como uma redação, entre aspas, estilo ERG, mas na verdade é uma redação que poderia ser usada em qualquer concurso que não exigisse as especificidades que o Enem exige, tá? Então, a gente vai ler esses textos e a gente vai ponderar ali em cada uma das partes. E aí, ao longo do nosso curso, ao longo das nossas aulas, a gente vai teorizar o que tiver de teorizar, tá? Eu vou pedir perdão a vocês pelo barulho, porque, enfim, home office é isso aí, né? Barulho aqui, cachorro latindo, o carro passa, mas a gente vai levando. Então, vou fechar minha câmera aqui para a gente poder dar sequência à nossa aula. Bom, então, a primeira eu estou chamando aí de uma estrutura modelo UERJ, mas entenda, é uma estrutura que não é modelo Enem. Pronto, é só isso que eu quero intitular. O tema que eu peguei foi um tema pensado assim que a gente começou a olhar, né, as notícias do coronavírus chegando de forma mais substancial para a gente, né? Então a gente viu muita coisa acontecendo, muita coisa aparecendo na mídia, e aí com os meus alunos eu discuti esse tema. O coronavírus naquele momento, estou falando lá de final de fevereiro, início de março, era um factoide ou era uma pandemia anunciada? Factoide, para quem não entendeu, seria uma fake news, seria um fato inventado, aí, alardeado para vender jornal, tá? Hoje a gente sabe que é uma pandemia que se alastrou, tem se alastrado de forma triste pelo mundo e a gente está tentando sobreviver a ela, né? Mas vamos lá. Eu montei, esses dois textos que nós vamos ler foram montados por mim e eles não foram corrigidos, tá? Quando eu monto redações, eu faço questão de não corrigir, porque é importante, eu acho, mostrar que existem erros, que nenhum texto é perfeito e que a gente está sempre em busca de melhorias. Mas a perfeição não vai acontecer, tá? Bom, então, pulso, pulso, pulso é o título da minha primeira redação. Peste bubônica, câncer, pneumonia e o pulso ainda pulsa. Mas pode parar de pulsar diante da mais nova ameaça que assola a humanidade, o coronavírus, anunciado na China ao fim de 2019. Isso porque sua disseminação tem sido muito mais rápida do que as autoridades sanitárias previam inicialmente. E hoje, segundo o jornal Estadão, já são 83 mil casos confirmados e quase 3 mil mortes em todo o mundo. No entanto, cientistas insistem em afirmar que a letalidade deste vírus é muito menor que a de outros, sendo assim o que causa tantos contaminados e mortos. A resposta é uma: a irresponsabilidade humana. Tal situação é facilmente comprovável ao se observar, por exemplo, o quadro de sarampo que cresce a cada dia no Brasil, ou ainda as centenas de casos de dengue que mata verão após verão.
Ou seja, ainda que este novo vírus tenha baixa letalidade, o comportamento irresponsável da humanidade fará a vida perecer, seja por ele, seja por qualquer outra doença. Assim, o pulso, contrariamente ao que cantou a banda Titãs, cessará de pulsar em algum momento. Perceba que o ponto fundamental desta redação é que ela não tem uma intervenção, uma sugestão de ação para se combater o problema, que é o essencial, né, que é o grande diferencial da redação modelo Enem. Então, qual é o nosso ponto de partida aqui? Se você vai fazer uma redação que não seja para o modelo Enem, o seu texto não tem obrigação de declarar, de montar, construir uma proposta de intervenção. Essa é uma exigência do Enem que vale, inclusive, nota, vale 200 pontos, de um total de 1.000. Mas se você não vai fazer prova para o Enem, vai fazer prova para a PUC, vai fazer prova para a UERJ, vai fazer prova para a UNB, essa obrigatoriedade não se faz no seu texto. O que é importante, a gente vai passar agora parágrafo por parágrafo. Então, a gente vai dissecar essa redação, vai destrinchar essas partes, verificando aí o que é pertinente e o que não é pertinente em cada uma delas. E a gente começa pela introdução. Pessoal, o papel da introdução é um só: apresentar o tema e a tese. Se você quiser, você também pode apresentar o seu argumento, os seus argumentos, no máximo 3, para uma redação aí de 25 a 30 linhas, por uma questão de espaço, tá? Por que, Carol, apresentar? Porque quando a gente toma para a gente a ideia de que na introdução você vai dizer qual é o tema, dizer qual é a tese, dizer qual é o argumento, e aí você fala assim, putz, agora eu não tenho mais nada para fazer nessa redação, porque eu já joguei no meu primeiro parágrafo tudo que eu tinha para falar. Quando você tem esse pensamento, você está pensando errado. Porque o papel da introdução é literalmente trazer o seu leitor para dentro do seu texto, né? Introduzir significa trazer para dentro. Então, você está trazendo para dentro, sendo redundante de propósito, o seu leitor, a fim de que ele possa ser aí envolvido pelas suas ideias. Então, vamos mudar esse pensamento, essa linha de pensamento, de achar que na introdução você joga tudo e acabou o seu trabalho. Não, na introdução você apresenta as informações. E ao longo do desenvolvimento você vai explicar essas informações. Então, o papel da introdução é literalmente dizer oi, pronto, oi. E aí você, ao longo do desenvolvimento, vai trabalhar. E aí, o que a gente tem, né? O início dessa introdução, o primeiro parágrafo dessa introdução, tem uma citação de um verso de uma música, na verdade, um pedacinho de um verso de uma música, da banda Titãs, chamada Pulso. E o título vem dessa brincadeira. Então, para quem não conhece a música, eu faço referência a ela lá no final da redação, como a gente leu e vai reler daqui a pouquinho, mas fazer referência à música, a poema, a filme, a livro, é sempre uma forma de você mostrar para a banca que é o teu conhecimento que está sendo projetado naquele texto, é a tua vivência de mundo que está sendo projetada naquele texto. Isso significa que o teu texto tem indício de autoria ou repertório sociocultural produtivo. O Enem chama de repertório sociocultural produtivo, os demais concursos, em especial a UERJ, chamam de indício de autoria. Em outras palavras, você está fazendo o seu texto ter a sua cara. O seu texto tem a sua personalidade. E isso, meus queridos, é fundamental. Porque um texto que não tem a sua cara não é seu texto. É um texto artificial, tá? Bom, mas vamos seguir. O pulso ainda pulsa, mas pode parar de pulsar diante da mais nova ameaça que assola a humanidade, o coronavírus. O tema está aqui. A gente viu lá na frente, né? O tema é coronavírus, factóide ou pandemia anunciada, então o tema está ali, coronavírus. E nessa metáfora, o pulso pode parar de pulsar, a gente tem a tese. E aí você pode perguntar, mas Carol, tese?
com metáfora, e eu vou te dizer, sim, Anjo, tese com metáfora, por que não? A metáfora é um recurso da língua como tantos outros recursos da língua. E você pode usar na sua redação sem medo de ser feliz. Então, o que eu estou dizendo aqui? A humanidade pode morrer por causa do coronavírus. A humanidade pode deixar de existir por causa do coronavírus. Ah, você está exagerando, você está generalizando. É a opinião que está sendo apresentada. A maneira como eu vou defender essa opinião é que é o grande cerne agora. Então, a gente vai para o desenvolvimento. E qual é o papel do desenvolvimento? É apresentar e explicar minhas provas. Agora, se lá na introdução você tiver apresentado os seus argumentos, então aqui ao longo do desenvolvimento o que você vai fazer é explicar essas ideias iniciais que você apresentou no primeiro parágrafo, tá? Sugiro que você retome as ideias e as explique. Sem explicação de argumento não existe argumentação, tá, galera? Enquanto você só diz o que você pensa, você não está argumentando nada para ninguém. Você argumenta quando você comenta, quando você explica, quando você trabalha em cima daquela informação. Em outras palavras, quando você amassa a massa, tá? Para fazer o pão. Então, tem que trabalhar a informação no seu texto. Vamos seguir. Isso porque a metáfora que eu montei no parágrafo anterior, né? De que a humanidade vai acabar por causa do coronavírus. O pulso vai parar de pulsar. Isso porque sua disseminação tem sido muito mais rápida do que as autoridades sanitárias previam inicialmente. E hoje, segundo o jornal Estadão, já são 83 mil mortos confirmados e quase 3 mil mortes em todo o mundo. Importante frisar aqui, pessoal, que essa redação foi feita, como eu falei para vocês, no final de fevereiro, iniciozinho de março. Então, esses dados, a gente sabe, já estão para lá de desatualizados, né? Acontece, e aí esse é um ponto importante para a gente olhar, que esse termo aqui, hoje, faz essa redação ficar incoerente no atual momento. Então, se esse hoje for lido como hoje, agora, o momento em que estamos, esses números são incoerentes. E aí eu peço a vocês cuidado com esses marcadores temporais, porque eles podem fazer muito sentido no momento em que vocês estiverem escrevendo. Mas se essa redação for lida em outro instante, eles podem forçar uma incoerência que você não tinha lá atrás, quando você produziu o texto. Então, é importante a gente tomar muito cuidado com determinados marcadores, principalmente os temporais, tá? O que eu quero dizer com isso? Dependendo da maneira como você for construir, evite. Evite esse hoje em dia, esse atualmente, porque isso pode trazer incoerência para o seu texto, tá? E a gente vai até falar sobre isso mais para frente, quando a gente estiver falando de coesão e operadores argumentativos. Mas vamos continuar aqui. A minha primeira prova para mostrar que a situação do coronavírus é realmente grave, vem de um jornal. E eu trago aqui um dado estatístico apresentado por esse jornal. Sempre que você trouxer informação, você tem que dizer qual foi a fonte dessa sua informação. Senão, isso vai ser montado de uma forma ineficaz. Olha, por exemplo, o terceiro parágrafo aqui do meu desenvolvimento. Tal situação é facilmente comprovável ao se observar, por exemplo, o quadro de sarampo que cresce a cada dia no Brasil, ou ainda as centenas de casos por dengue, houve um erro de digitação aqui, matando verão após verão. Horas, onde é que está a prova dessas centenas de casos por dengue? Onde é que está a prova dos casos de sarampo crescendo no Brasil? Se eu trago informação e não comprovo, essa informação é puro achismo. E achismo não tem espaço num texto dissertativo argumentativo. Isso é uma falha, é um erro de construção, tá? O que está em vermelho aqui, pessoal, é a razão principal do fato, né, ou melhor, da minha tese de o pulso parar de pulsar. Então, veja, a resposta para tantos contaminados e para tantos mortos é a irresponsabilidade humana.
A gente pode ler isso como meu argumento principal. Então, o que vai causar, de fato, tantas mortes, tantas doenças, se o vírus não é tão letal assim, segundo os cientistas? A irresponsabilidade humana. Essa é a minha ideia base para a opinião central do meu texto de que o pulso vai parar de pulsar. Em outras palavras, é o meu argumento principal, que está se desdobrando aí, ou sendo organizado aí, com esse exemplo do sarampo e da dengue, que tem um erro. Não tem referência, não tem fonte, e é importante a gente sempre frisar isso. Jogou exemplo no teu texto, jogou dado estatístico, fez citação, fonte, fonte e fonte. E aí vamos à conclusão desse texto, né? Ainda que este novo coronavírus, tenha baixa letalidade, o comportamento da humanidade fará a vida perecer. Outro erro aí de digitação, peço perdão por isso. O que faz a conclusão de um texto que não é modelo Enem? Essa conclusão tem um objetivo central, que é reforçar a sua opinião, reforçar a sua tese e fazer um compilado geral do seu trabalho. Então, lá no meu segundo parágrafo, eu anunciei que a irresponsabilidade humana vai causar esse cessar do pulso, né? E eu reforço isso aqui. É o comportamento irresponsável da humanidade que fará a vida perecer. Então, eu estou literalmente reforçando, repetindo o meu ponto essencial, o meu argumento principal. Assim, o pulso, contrariamente ao que cantou a banda Titãs, cessará de pulsar. E aí, no final, eu tenho o reforço da minha tese. O pulso vai parar de pulsar. Carol, você foi metafórica de novo? Sim, eu fui metafórica de novo. E não há nenhum problema em usar metáforas na sua redação, tá? Agora vamos olhar o outro texto, que é um texto que talvez vocês estejam esperando mais, porque é o modelo Enem. A gente sabe que o Enem tem um apelo muito grande hoje em dia, quando a gente fala de vestibular, né? Então, o tema é o mesmo. E o primeiro ponto que eu queria chamar para vocês é o tamanho, né? Esse texto é naturalmente maior do que o texto que não tem a proposta de intervenção. Aliás, a conclusão de uma redação modelo Enem costuma ser muito maior do que uma conclusão normal, entre aspas, né? Uma conclusão sem intervenção. E às vezes isso causa certo pavor nos alunos. Ai, meu Deus, a minha conclusão está ficando muito longa, eu vou perder ponto. Não vai perder ponto. Quando a gente pega redações de nota 1000 no Enem, a gente vê que as conclusões são enormes. Por quê? Porque, cara, tem que colocar ali a proposta de intervenção, e isso demanda espaço. Então, você não vai perder ponto, tá? Fique tranquilo se a sua conclusão for maior do que o restante do seu texto. Isso é esperado. Bom, vamos lá, né? O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a essa redação modelo Enem é a ausência de título. No Enem, o título é facultativo. Então, se você quiser, você bota. Se você não quiser, você não bota. E viva a vida. Simples desse jeito, tá? Não ganha nem perde ponto. Agora, se você optar por colocar um título, é fundamental que seja um título coerente, pertinente, forte, que vá enriquecer o processo argumentativo da sua redação. Um título que repete palavras do tema, que sintetiza a proposta da redação, é um título que desperdiçou tempo, desperdiçou linha, desperdiçou tinta de caneta, você desperdiçou um pedaço da sua vida fazendo aquele título sem objetividade argumentativa, tá? Então, entre fazer um título vazio e não fazer um título, no Enem, você vai para a segunda opção. Você não vai fazer o título, tá? Bom, vamos lá. Segundo historiadores, em 1918, ocorreu a maior pandemia de todos os tempos. A gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, dizimou 500 milhões de vidas em todo o mundo. Hoje, o temor de uma nova pandemia se repete, com o surgimento do coronavírus, mas tal sentimento não tem justificativa. Isso porque, neste um século que separa os dois episódios, a medicina e os estudos de controle sanitário evoluíram muito. Dessa forma, pensar em uma nova pandemia tão feroz quanto a gripe espanhola está fora de questão. Ademais,
Pesquisas indicam que a letalidade do coronavírus é baixa, de apenas 2%. Assim, havendo cuidados necessários, essa virose será rapidamente controlada. Tendo isso em vista, e a fim de controlar uma possível histeria mundial, governos de todos os países, junto à OMS, Organização Mundial da Saúde, deveriam criar canais de informação, como propagandas em redes sociais e em intervalos comerciais de TV e de rádio. Isso poderia ser realizado por meio de parcerias público-privadas para obtenção mais rápida de recursos. Assim, a humanidade estaria bem informada e conseguiria evitar mais casos da doença, afastando de vez o temor de mais uma pandemia. Perceba que, ao contrário do texto anterior, nessa eu não digo que é um factoide, ou seja, eu não digo que é uma fake news, que é uma informação equivocada, mentirosa, mas também não digo, como no texto anterior eu disse, que todo mundo vai morrer. Aqui a gente, entre aspas, né, fica no meio termo. Não vai morrer todo mundo, mas também não é um factoide. Isso não significa que meu texto não tem opinião. Veja, vamos lá dissecar de novo, né? Quando eu falo aqui embaixo que não existe justificativa para esse sentimento, para o sentimento de temor provocado pelo novo coronavírus, eu dou da minha opinião. Então, é importante a gente frisar aqui o seguinte: o tema é factoide ou pandemia anunciada? Eu optei não ir por nenhum dos dois caminhos. Isso não significa que meu texto está errado, porque eu mostro o meu ponto de vista. É grave? Sim. Tem que tomar cuidado? Tem. Mas tem que ter medo de que vai morrer todo mundo? Não. E eu vou te explicar por que não. Então, é importante a gente entender que não existem só dois caminhos viáveis na proposta da redação, tá? Tudo depende de como você enxerga o tema e de como você vai interpretá-lo. E aí, o que eu fiz para começar essa redação? Eu fiz o que provavelmente muitos de vocês gostam de fazer também, que é a contextualização histórica. É eu pegar um efeito, um exemplo histórico, um fato histórico e trazer isso para a minha redação. Então, olha que bacana. O hoje, aqui, tem um aspecto muito diferente do hoje que causou incoerência no meu texto anterior. Esse hoje não está localizado no tempo presente necessariamente. Ele está fazendo um contraponto com o século em que aconteceu aí a gripe espanhola, ou melhor, com o ano em que eu estou fazendo referência à gripe espanhola. Então, verifique que é a mesma palavra hoje, mas que nesse texto, por eu estar fazendo uma analogia a um ano, 100 anos antes, um século antes, eu não tenho esse problema de incoerência, tá? Então, tem contextualização histórica e a minha tese está ali no finalzinho do parágrafo. Aí vamos ao desenvolvimento, né? Você pode achar estranho esse parágrafo de apenas 2 linhas aqui embaixo, mas eu preciso te frisar o ponto de que esse texto está aqui digitado, nesse manuscrito, esse texto tem mais linhas, esse parágrafo tem mais linhas. Mas o Enem não se preocupa muito com essa questão da estrutura de cada parágrafo, do tamanho dos períodos. Desde que eles estejam bem escritos, o tamanho, a parte estilística do texto, né, a estética do texto, não é um ponto tão relevante no Enem. No Enem, tá, galera? Por favor. Bom, vamos lá. Neste um século que separa os dois episódios, a medicina e os estudos de controle sanitário evoluíram muito. Dessa forma, pensar em uma nova pandemia tão feroz quanto a gripe espanhola está fora de questão. Se eu fosse corretora, estivesse aqui corrigindo minha redação neste momento, eu ia parar para refletir um pouco sobre esse evoluíram muito aqui. E eu sou chata corrigindo redação, tá? Talvez eu cobrasse alguma prova dessa evolução. Como é que eu posso comprovar que houve essa evolução toda? Tá? Mas vamos continuar aqui. Ademais, pesquisas indicam que a letalidade do coronavírus é baixa. Aqui eu tenho um problema. Eu estou dando uma informação baseada nessa pesquisa que não tem nenhum tipo de fonte. Você não vai fazer isso na sua redação. De novo,
todas as vezes em que você trouxer dados, exemplos, citações, dados estatísticos, fatos, você precisa indicar a fonte do seu texto e fazer referência a pesquisas de forma, assim, abrangente, não é de nenhuma forma uma maneira substancial, uma maneira séria de você fazer a argumentação, tá? Então, precisa, sim, fazer referência à fonte. E aí, veja a conclusão desse modelo de redação Enem, tá toda colorida, porque cada corzinha dessa é um elemento da proposta de intervenção que o Enem cobra. Então, vamos lê-lo devagar. Tendo isso em vista e a fim de controlar uma possível histeria mundial, a fim de, eu vou começar a pensar em finalidade, a finalidade da ação que eu vou apresentar. Então, já tem aí o primeiro elemento obrigatório da proposta de intervenção do Enem. Governos de todos os países junto à OMS, agora eu tenho o segundo elemento, que é o agente. Nesse caso aí eu estou propondo uma parceria entre dois agentes, governos e OMS. Deveriam criar canais de informação. Criar canais de informação já é a minha ação. Perceba que eu estou aqui construindo com o verbo de ação propriamente dito. Quando nós estivermos passando pela conclusão, especificamente, estivermos conversando sobre a conclusão do Enem, sobre a intervenção, a gente vai detalhar melhor esses elementos. Criar canais de informação, como propagandas em redes sociais, em intervalos comerciais de TV e de rádio. Esse trecho em vermelho, queridos, é o que o Enem chama de detalhamento. Sem ele, você não consegue alcançar os 200 pontos da sua proposta de intervenção. A gente vai verificar melhor o que significa detalhar dentro desses critérios do Enem, tá? Mas, de forma geral, você vai escolher um dos seus elementos essenciais, que pode ser a finalidade, o agente, a ação ou o meio, e vai detalhar um desses caras. Detalhar fazendo exemplo, detalhar fazendo uma explicação, detalhar criando uma adjetivação, e aí você vai mostrar para a banca que você detalhou um dos elementos da proposta de intervenção. Conseguiu ali 200 pontos, completando os 5 elementos obrigatórios da proposta segundo o Enem, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Bom, isso poderia ser realizado por meio de parcerias público-privadas para obtenção mais rápida de recursos. Aqui eu tenho o meio, o modo. Como é que essa criação de canais de informação vai acontecer? Por meio de parcerias público-privadas, tá? E aí o fecho da redação. O que é o fecho? É uma frasezinha em que você reforça a sua opinião e, de preferência, dialoga com o que você escreveu lá em cima na sua introdução. Então, lá em cima na minha introdução, eu escrevi que esse temor não tem justificativa. Eu reforço isso aqui embaixo, afastando de vez o temor de mais uma pandemia. Então, eu tenho um texto com princípio, meio, fim e uma retomada ao que eu disse lá em cima na minha introdução. O que a gente tem que ter em mente quando a gente for redigir o nosso texto, então, independentemente da estrutura? A sua opinião tem que estar clara e evidente. E isso normalmente vai estar na introdução. Apresente e descreva, ou explique, ou justifique seus argumentos, suas provas, que são os elementos que você vai utilizar para validar a sua opinião. Sem explicação, sem justificativa, você só está apresentando. E aí, isso não é argumentar de fato. Elabore uma conclusão que reforce a sua tese. E aí, queridos, independentemente do modelo, seja Enem, seja UERJ, o que quer que seja, a conclusão precisa reforçar a sua opinião no fim das contas. Por fim, você precisa garantir que o seu texto não pareça uma reportagem. Como assim? Às vezes a gente está muito preocupado em colocar muitas informações no texto. E coloca fato pra caramba, bota exemplo pra caramba, citação pra caramba, mas não tem opinião. Então, o seu texto é mais uma reportagem, uma coletânea de informações do que um texto opinativo. Significa que você fez o pecado grave de ter fugido
ao gênero que é dissertação argumentativa. Moral dessa história é que com certeza sua nota não vai ser boa para o seu resultado final dos vestibulares. Então é importante que a sua redação tenha opinião e que qualquer informação, notícia, exemplo que você vá colocar nesse texto tenha essa finalidade, a de mostrar a sua opinião, tá? Bom, pessoal, por aqui eu me despeço dessa nossa primeira aulinha e a gente se vê em breve em outro vídeo, agora começando a falar objetivamente de cada uma das partes dessa nossa redação. Até breve!